amigos, tudo bem? Eu espero que sim. Para você que está chegando aí agora, meu nome é Mari Zanata, tenho um canal no YouTube e eu quero convidar você para ir na playlist, para dar uma olhadinha lá nas seleções dos vídeos sobre os outros assuntos que eu falo aqui também no canal, tá bom? Se tem uma coisa que eu amo falar, é sobre fé, sabe? Como você recebe as coisas que você quer receber. Eu peço que você tenha bem paciência, que esses ensinos é um pouquinho longo, mas se você fazer a risca conforme eu vou estar explicando aqui nesse vídeo, olha, você vai receber. Se você agir na risca, você vai receber. Porque eu tenho recebido muitas coisas mesmo, né? Vocês que me conhecem sabem que eu tenho recebido muitas coisas e estou recebendo todos os dias muitas coisas. E eu quero falar, né, que você possa aí também, se não tem, se já não tem, para que você tenha fé, para que você mesmo faça aí tudo aquilo que é necessário fazer. Eu vou estar lendo em alguns versículos e comentando que foi aqui que eu aprendi que a manifestação das coisas que acontecem nas nossas vidas, todas elas têm ali uma regrinha, tem uma lei, e a lei da fé é crer, sabe? Tem uma lei. Se eu não crer, eu não recebo. Se eu crer, eu recebo. Esta é a lei da fé. Eu vou estar lendo um pouquinho aqui no livro de... Se você tiver uma Bíblia, é bem interessante, tá? Depois, mesmo depois dos vídeos, não precisa ser agora, você pegar e conferir aí tudo que eu tô falando, porque eu tenho feito prova e é verdade. Eu vou ler aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 5. Eu vou ler, deixa eu ver, acho que 6, sim, Hebreus 11, 6. Mas antes de eu ler Hebreus 11, 6, eu quero te dizer uma coisa. Para você seguir isso que eu estou falando, é necessário que você acredite na Sagrada Escritura também, é lógico, e na Palavra de Deus, que é o próprio Jesus, ou nós. Sabe, às vezes as pessoas não compreendem da maneira que eu falo, mas a própria palavra fala, né? Jesus veio como homem. E vocês vão ver aí que no decorrer desse ensino, Jesus não tinha poder próprio, a não ser que vinha do alto. Eu vou estar explicando para você, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e a Bíblia fala totalmente diferente, e algumas pessoas sem o entendimento passam coisas contrárias. Então, não tem como você querer seguir essas coisas se você não acredita na Bíblia Sagrada, que é na Bíblia que está escrito essas coisas. Então, Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé, sem fé é impossível agradar-lhe, né? Agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que os buscam. Então, para eu entrar nessa de agir pela fé, primeiramente eu tenho que acreditar que existe um Deus, um só Deus, e que eu vou me aproximar desse poder, desse Deus, e eu vou acreditar que ele vai me presentear, vai me dar galardão, porque eu acreditei nele e eu tenho esse galardão, né, que é receber. Eu vou ler algumas coisinhas para você ver sobre isso que eu estou falando, para que você não ache que eu estou blasfemando aqui contra, né, o poder de Jesus. Eu já disse para você que eu estou à frente de uma obra. Quando eu digo que eu não sou religiosa, é porque assim, não pode falar isso porque é pecado. Não, eu vou falar o que a Bíblia estiver escrita e não seguir o que homens, né, doutrina de homens, talvez doutrina aí, como a própria Bíblia fala aí, enganadoras, né, de homens que muitas das vezes quer dominar o ser humano. Eu não acredito em doutrinas humanas, mas eu acredito sim na palavra de Deus. Então eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 13, olha só o que diz aqui. Mateus 13, se você tiver uma Bíblia, depois você confere, que é muito legal
esse ensino para que você mesmo venha manifestar as coisas que você queira. Olha, Mateus 13, verso 54 diz assim, deixa eu achar aqui, olha só. E chegando a sua pátria, e chegando Jesus, eu vou estar falando que é ele que chegou, quando você ler inteiro você vai entender. E chegando Jesus à sua pátria, ensinava-os na sinagoga dele, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, que se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. E não fez ali muitas maravilhas ou milagres, né? Por causa do quê? Da incredulidade deles. Então Jesus está mostrando aqui que Jesus, né, que nós olhamos Jesus, o Todo-Poderoso, ele mesmo, mais para frente eu vou mostrar para você novamente, que ele disse que dele mesmo, ele não tem poder algum a não ser do Pai. Assim também eu, assim também em você. Então está dizendo assim, ó, ele não fez ali muitas maravilhas no meio deles, porque eles não creram. Logo, nós compreendemos que o que faz acontecer alguma coisa na minha vida não é fulano de tal ou fulano de tal porque tem um poder maior que o meu, mas é o meu acreditar ou a minha credulidade que afasta ali os acontecimentos da minha vida. Então Jesus está dizendo, ele não pôde, olha só, ele não fez ali muitas coisas, ele não pôde fazer muitas coisas. E no livro de Mateus, de Marcos, também está escrito desta forma, ele não pôde fazer ali muitos milagres, ou ele não fez muitas maravilhas, porque faltou fé às pessoas. Então, quando um paralítico levanta ou acontece alguma coisa, não é a minha fé, mas é a fé daqueles que está recebendo. Então, quando você deseja, eu quero que mude a minha vida, eu quero saber alguma coisa, não é eu ou Jesus que vai fazer com que isso aconteça em você, mas é você mesmo, você compreendendo que você tem um eu superior dentro de você e este tem todo o poder, que é o Espírito de Deus no homem. Lá no livro, eu vou abrir, vocês tenham paciência, de João 4,48, olha só o que diz, Mateus, Marcos, Lucas, João 4,48, para você compreender bem mesmo. João 4, no verso 48, diz assim, cadê? Aqui. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis? Jesus está dizendo assim, ó, se você não vê nenhum sinalzinho quando você ora, por isso você deixa de crer? Não deve ser assim. Não pode ser desta forma. Nós temos que acreditar antes de ver. Aqui o Senhor está falando de uma história, eu vou ler um pouquinho antes, tenha paciência, diz assim, ó. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta sem honra, não tem honra na sua própria casa. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus os receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém. No dia da festa, porque também eles tinham ido à festa, também estavam lá. Segunda vez, Jesus foi a Canaã da Galiléia, onde da água ele fez vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Olha só, ele rogou, Jesus, vamos comigo, porque meu filho já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não ver sinais e milagre, você não acredita? Falou para ele. Por que Jesus falou isso? Jesus falou para ele, não precisa assim, ali Jesus estava
ensinando como que deve ser. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Quer dizer assim, Senhor, é isso mesmo, se eu não ver sinal, eu não acredito. É isso que o homem estava ali fazendo. E Jesus não age desta forma na incredulidade. Quando Jesus ele faz ali e ele está nos mostrando a forma de ensinar, e nós vemos que Jesus ali, ele explica para aquele homem e diz assim, ó, disse Jesus, vai lá, o seu filho já vive. E o homem acreditou e foi, né? E descendo logo, saíram ao encontro e diz assim, o teu filho vive, né? Porque que Jesus estava ensinando assim, Jesus nos ensina dois tipos de fé, né? Essa incredulidade é complicado, ali Jesus estava apenas ensinando, mas Jesus não age desta forma. Ele falou assim, eu já não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Porque o homem falou assim, desce lá, Jesus, vamos lá comigo. É como se você falasse assim, ó, se você fizer, eu acredito, faz aí, você pode crer. Jesus falou assim, se você não viu sinal, em milagre, você não vai acreditar, não, você precisa ver um sinal para que você acredita nas coisas, né? E isso é muito perigoso, essas coisas, porque eu quero pular um pouquinho lá no livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 4, olha só o que acontece. Lucas, capítulo 4, tenha paciência aí, viu, pessoal? Se você quer aprender, eu creio que você tem paciência. Cadê Lucas 4 aqui? Lucas, capítulo 4, olha só. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminando os 40 dias, teve fome. E disse-lhe o diabo, olha só, se tu és o filho de Deus, diga para essas pedras que se transformem em pão. Ele diz assim, ó, se você é filho de Deus mesmo, você vai me provar que você pode fazer. Então, faça, Jesus. Aí eu vou acreditar em você. Queria que Jesus provasse, né, ó. E disse o diabo, se tu és o filho de Deus, diz para essa pedra transformar em pão. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo levantou-se num alto monte e mostrou ali num momento de tempo os reinos do mundo para Jesus e disse-lhe o diabo, eu vou te dar tudo, poder, glória, porque a mim foi entregue. Portanto, se tu, Jesus, me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu e disse, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também Jerusalém até um pináculo do templo e disse, se tu, Jesus, é filho de Deus, joga daqui para baixo, porque está escrito na palavra, mandará os seus anjos, o Senhor, acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas tuas mãos, para que você nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. Está dizendo, faça, se você pode, prova, faça, pula, que você não vai morrer. Jesus respondeu, disse-lhe, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha só, né? Muitas das vezes nós dizemos, prova aí eu acredito que Deus está contigo. O diabo falou isso para Jesus. E quando nós falamos de milagre, de coisas que eu garanto para você, eu não preciso, né? Eu não preciso. Mas é muito bom esses questionamentos, esses comentários. Eu fico muito grata a você que está do outro lado, porque tudo que eu quero, e primeiramente antes de eu querer, o Senhor, nosso Pai, quer, é que todos nós vivemos em fé. Eu vou ler ainda mais um pouquinho para você, que é muito legal mesmo, mas muito legal mesmo, a palavra de Deus. Eu vou abrir aqui que está pertinho no livro de Mateus, Marcos, capítulo 9, para você compreender que é você que faz o milagre pela tua fé e não pelo poder de Jesus, mas pelo poder do Espírito de Deus que está em você. Eu vou ler aqui Marcos capítulo 9, verso 23, que diz assim, ó.
Havia um demônio que pegava o filho de um homem e lançava esse homem no fogo, na água, arruinava-lhe com a vida deste homem. E o homem fala assim, ó. Deixa eu ler aqui desde o início para você entender. Eu vou ler bem rapidão. E este, onde quer que apanha o meu filho, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, mas eles não puderam expulsar o demônio. E ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco e até quando sofrereis ainda? Traz-me o menino aqui. Olha só, né? Até quando você que está aí do outro lado, haja em fé. Até quando você vai sofrer? A palavra está assim, ó, na sua boca. A palavra é espírito e vida. A palavra que você acredita. Não adianta eu falar, eu estou curado, e ficar ali, ai meu Deus, estou com câncer, estou com não sei o quê. Eu falo assim, ó, o meu problema já está resolvido. E depois, ai meu Deus, eu ainda estou com um problema. Você não está agindo em fé. Trouxeram ali. E quando ele viu logo o espírito que estava no menino começou a agitar com violência, então caindo o demônio por terra violentamente e escumando ali a boca, né? Perguntou ao pai dele, quanto tempo que sucede isso com o menino? E ele disse assim, desde a sua infância, o pai falou, né? E muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água para destruir. Mas, olha só, presta atenção aqui, ó. Marcos 9, 22 e 23. Grava bem, grifa bem, leia e releia isso se você tem uma Bíblia. E muitas vezes o lançando no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, o homem falou para Jesus assim, se você pode fazer alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus não era sem educação. Jesus é a própria vida que se encarnou, o próprio Pai que se fez carne, mas Jesus respondeu. Jesus disse, se tu pode crer, se você aí pode crer, tudo é possível que crê. O poder, em outras palavras, Jesus disse, não é eu que tenho que acreditar, não é eu que estou precisando do milagre. Se você crê, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Olha só. Então, nós vemos que o poder está em nós. E o poder, qual é o poder? Crer. Crer. E o crer é independente de religiosidade. O crer, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ó, vou fazer só para você entender o que eu tô dizendo. Você chega ali, ó, eu vou pôr uma coisa aqui, ó, num cômodo, tudo escuro. E tem um interruptor do lado. Você sabe que se você apertar o interruptor, você tem luz. Você sabe disso. Só que você não aperta. É isso que é. Você sabe que quando você age de verdade em fé, vai clarear todas as ideias, mas você não age em fé. Então, você vai ficar no escuro, né? Procurando socorro, gritando, me ajuda, me ajuda, me ajuda, quando a ajuda está dentro de você. Quando você decidir apertar e diz assim, eu creio, haja luz, e haverá luz, e as coisas se esclarecem. Olha, muitos milagres, Paulo, Jesus, apóstolo Paulo, tantos outros, Deus já me usou para batizar pessoas, só impondo a mão, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e o poder é meu, eu devo ser idolatrada de alguma forma? Jamais. Sem ele, eu nada posso fazer. Eu vou ler um pouquinho para você, bem rapidinho, mas eu penso que você não está com pressa não, porque se você quer aprender, olha só, Atos, deixa eu achar aqui, para você ver. Atos capítulo 14, vai falar aqui uma história muito interessante, que tem muito a ver com o que eu estou falando. Atos 14, 8, fala assim, ó, deixa eu pôr para cá para mim ficar olhando para vocês aí, ó. Estava assentado em Listra um certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Ele era aleijado desde nascença, né? Este, ouvindo falar
Paulo, né? Assim como ouvindo você falar, eu falar para você de fé. Paulo estava falando igual eu estou falando para você, de fé, ó. E ouviu falar-lhe Paulo, que fixando neles os olhos, e Paulo, né, vendo que ele tinha fé para ser curado, é preciso você ter fé para receber, né? E vendo que tinha fé para ser curado, Paulo disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou no mesmo instante e andou. E a multidão que estava ali do lado, muito incrédula, que não acredita, eu já disse para vocês que eu já vi perna crescer, vi, e a Julinha junto comigo, né? Graças a Deus eu tenho essa testemunha. Estávamos juntas, tanto outras coisas que eu vi e nós às vezes juntas, né? E a multidão vendo o que Paulo fizera, levantando a sua voz, dizendo em língua licânica: fizeram-se os deuses agora semelhante aos homens, e desceram até nós. E começaram a chamar Paulo de Júpiter e a Barnabé de Mercúrio, né? Endeusando ali, tipo assim, dando crédito ao homem carnal. E ele não tem, nem eu tenho, ninguém tem esse poder carnal. E o próprio Jesus, mais adiante aqui, vai falar. Eu quero também mostrar para você, acho que eu não vou nem abrir, não vou abrir, senão, mas eu quero que você marca. Leia aí Tiago, capítulo 1, verso 6. Diz assim, ó: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. Porque todo aquele que duvida daquilo que pede é semelhante a uma onda do mar que vacila, vai de um lado para o outro. Uma hora a onda vem, minha fé está lá em cima. Depois a fé, não acredito mais não. Eu creio, não creio. Então fala que é semelhante à onda do mar. E não pense esse tal homem que vai receber alguma coisa, não. O homem vacilante não recebe o que pede. Lá em Tiago mesmo, capítulo 2, verso 23, eu vou abrir bem rapidinho, porque eu quero que você, juntamente comigo, marca aí esses versículos. Tiago 2, 23, deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Tiago 2, Hebreus, Tiago, Hebreus, Tiago, capítulo 2, verso 23. 23 diz assim: e cumpriu-se, perdão pessoal, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E qual que é a obra? Crer. A fé sem obra é morta em si mesmo. Se eu digo que eu tenho fé, mas eu não tenho uma obra, que nem eu já disse para você, eu digo que eu estou agindo em fé e dizer, eu estou curada, ou o meu problema está resolvido, e eu viver ali cabisbaixo e ainda pensando, mas e agora, o que eu vou fazer? Eu não estou tendo uma obra de acreditar, e então não vai se manifestar como justiça. Mas a palavra de Deus diz assim, que Abraão, sendo muito velho, ele já não tinha mais ali, não tinha, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, a palavra fugiu, não tinha possibilidade alguma de ser pai, e muito menos Sara de ter mãe, porque Sara, além de estéril, ela não tinha mais ali o fluxo de sangue que uma mulher ali tem para gerar um filho. Mas diz assim que Abraão, ele não levou em conta o corpo dele já amortecido, mas ele creu naquele que prometeu que era capaz de cumprir. Olha só. E quando Deus pede este filho da velhice de Abraão e fala, Abraão, mais uma vez Deus testou Abraão, leva o teu filho Isaque e sacrifica para mim, teu único filho. Deus tinha dito para Abraão que faria da descendência dele, ou seja, de Isaque, uma geração grande como as estrelas do céu. E ali o próprio Deus fala, Abraão, vai agora lá e sacrifica o teu filho. Abraão poderia ali, nesse momento, retroceder na fé e dizer assim, mas como assim? O Senhor pediu e agora então, como que vai ser a descendência? Não, Abraão creu, foi e ele chegou naquele lugar, pegou Isaque, amarrou Isaque, pegou ali o tutelo para fazer aquele sacrifício a Deus. Quando ele amarra o filho dele e levanta, Deus brada do céu e diz assim, Abraão, Abraão, não faças tal.
Eis aí o cordeiro que representou Jesus, que veio para tirar o pecado do mundo e nos dar essa oportunidade de nós acreditar, de nós receber. E ali, Abraão, naquele lugar ali, apareceu um cordeiro e Isaac tirou daquele lugar. E Abraão, a partir daquele momento, foi chamado pai da fé. Eu tenho Abraão pelo meu pai da fé, porque eu tenho recebido muitas coisas e sei que vou receber muito mais. Mais um pouquinho ainda, deixa eu abrir ali em Romanos capítulo 10, Atos Romanos, deixa eu achar aqui, Romanos. Como eu quero que você tenha essa fé, para que você possa receber. Romanos capítulo 10, verso 8, diz assim, ó: mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca, não é que é minha não, com a sua boca, confessar que o Senhor Jesus, e em o teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração você acreditar que ele ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Visto que com o seu coração você crê. Eu tô lendo Romanos 10:10. 10:10. Leia aí, Romanos 10:10. Visto que com o seu coração, com o seu íntimo, você crê para a justiça e com a sua boca você fala, eu acredito, para a salvação. E ali você se manifesta. Aí por isso que eu digo que nós somos co-criadores da nossa realidade. Eu não vou abrir em tudo, mas se você quiser também marcar Hebreus 4:16. E se você... E eu vou estar abrindo um pouquinho só aqui em João 5:19, para encerrar. João 5, Mateus, Marcos, tem muitos outros versículos. A Bíblia inteira a Bíblia diz assim, ó... Que a fé vem pelo ouvir e ouvir, né? Ou seja, ler a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui em João 5:19. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 5, olha só. Que coisa mais gostosa de se aprender. João 5:19. Olha aqui, para você não achar que eu estou blasfemando. Mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que o filho, ele estava falando dele mesmo, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se não vir a fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Jesus estava dizendo, eu não posso de mim mesmo fazer nada. Jesus, quando dirá, né? Na verdade, Jesus, quando a gente fala Jesus, não de uma forma religiosa, Jesus é o nosso irmão. Ele se nomeia como filho de Deus, né? Ele é o próprio Deus encarnado, como diz em João 1, né? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele veio e ele se nomeou nossos irmãos, para que nós possamos agir em fé. Então eu vou te perguntar nesse término. Não, é impossível você conseguir qualquer coisa sem que você acredite. Você não tem que ver para crer, você tem que crer para depois você ver as coisas, né? Muitas vezes aconteceu assim na minha vida, eu já disse para você, né? Só para te relembrar nesse finalzinho, eu disse para você que naquela época que eu disse lá em 2004, que eu tava com um problema no meu casamento, que quando eu cheguei até como se diz lá, esqueci o nome, cartório, sei lá, para a gente assinar ali o divórcio, e eu tinha falado com esse mesmo Deus que eu estou falando com você, eu tinha falado e tinha acreditado de todo o meu coração e confessei com a minha boca assim, ó, eu disse assim, esse divórcio não vai acontecer porque eu não quero que aconteça,
Eu não quero que aconteça, então não vai acontecer. E fui. E quando eu estava a caminho indo, eu fiquei muito decepcionada com a palavra de Deus. Porque eu falei assim, a palavra de Deus é mentira. A palavra de Deus não se cumpre nada. Eu não vou mais servir a nada, porque Deus está permitindo que eu vou indo lá e eu chegando lá, eu só vou pegar uma caneta e vou pegar aquele divórcio e vou assinar. Então, a palavra não é verdade. E olha só que coisa mais linda, né? Eu já contei isso, mas só para você nesse finalzinho aí se fortalecer. E eu chego naquele lugar e a moça pega ali aquela folha do divórcio e ela começa a bater ali, digitar ali no computador ali o divórcio ali, algumas coisinhas ali que faltavam. E quando ela olha para nós assim, eu ali muito decepcionada, mas muito, eu tava segurando para não chorar junto com meu esposo, mas segurando para não chorar, com muita raiva interna, raiva mesmo e decepção com a palavra, porque eu estava é algo que eu tinha e eu tenho, olha só, como meu escudo com a verdade. E eu me emociono de falar, estou aqui emocionada porque é uma verdade. E olha, não tô fazendo isso aqui para emocionar ninguém, não. Porque como eu já disse, eu não tenho que provar nada para você que está do outro lado, não mesmo. Mas quando aquela juíza disse assim, você vai ter que voltar outro dia. Então, pessoal, eu voltei, eu comecei a me emocionar muito, eu parei um pouquinho, até uma respirada, mudei de lugar aqui até. Mas dizer pra você que, graças a Deus, aquele dia nunca chegou e nunca vai chegar. Porque a fé é a certeza das coisas que não são como se já fosse. E Deus vai cumprir a sua palavra. Que você possa mesmo agir em fé, tá bom? Fiquem todos com Deus, me desculpem mais uma vez. Jamais quero ficar fazendo teatro aqui, isso não é de mim, não sou dessa forma, mas às vezes não dá para segurar, tá bom? Que vocês todos possam agir em fé, tá bom? Sejam todos aí felizes com o Senhor, fique na paz do Senhor, tá bom? Haja mesmo em fé e você vai ver aí coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Se inscreva no canal, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.